Fala pessoal, paz do Senhor Jesus a todos. Que bom que você está aqui mais uma vez para essa videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Micael Henrique e aqui semanalmente as videoaulas da EBD dos jovens, EBD dos adultos e também as videoaulas dos cursos teológicos. Para mais informações aí, contatos conosco, deixe aí o seu comentário, o seu nome, o seu telefone e nós certamente entraremos em contato com vocês. É sempre uma alegria ver a participação de vocês aqui no canal, então sempre lembre de deixar aqui embaixo os seus comentários. Pois bem, turma, assistiram a lição de número 1, assistiram a videoaula, eu coloquei aí para vocês uma aula completaça da carta de Tiago, que é alvo do estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical dos Jovens neste primeiro trimestre de 2025. A verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E aqui a nossa proposta para a lição 2, conforme está aí na thumb, autenticidade em meio às provações e tentações. Professor Micael, essa revista riscada, esses marca-textos, essas escritas, isso aí está certo, queridos? Pegue a dica do professor, rabisque a sua lição, faça suas anotações, prepare, você que é professor, a melhor aula para os seus alunos. Você que é um aluno interessado e que está sempre se dedicando, faça também as suas anotações para não perder nada. Então vamos lá, turma. Autenticidade em meio às provas e tentações. Texto bíblico base para a nossa aula de hoje. Vou trazer aqui para a lousa, carta de Tiago, conforme nós aprendemos na lição passada, não é o apóstolo Tiago, irmão de João, e também não é o Tiago, o menor. Esse aqui é, conforme nós aprendemos, o meio-irmão de Jesus. Bom, Micael, não assisti a lição 1, então ao terminar essa, corre aqui no link da descrição para você aproveitar a lição de número 1. Texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versículos de número 2 e 3. E o que é que o escritor traz para nós sob inspiração do Espírito Santo? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes ou passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então aqui o escritor fala a respeito de tentações e também de provações. E aqui, turma, vocês vão perceber que a lição vai fazer uma distinção clara entre provações e tentações. Qual é a ideia? Ambas, tanto tentações quanto provações, muitas vezes têm a capacidade de testar a nossa fé, o nosso caráter diante de Deus. E quando nós lidamos, quando nós agimos com sabedoria, conforme aprendemos no trimestre passado, quarto trimestre de 2024, lição de Provérbios, nós recebemos aí um amadurecimento, um crescimento espiritual na nossa vida com Deus, na nossa fé, quando lidamos com vigilância, sabedoria, prudência diante das tentações, fé, paciência, longanimidade diante das provações. Isso por quê, pessoal? Olha só, e aqui nós precisamos puxar um gancho, porque a revista está falando, veja só, turma, de autenticidade, que nada mais é do que
ser verdadeiro, ser autêntico no meio das tentações e das provações. Por quê? A autenticidade em tempos bons é para todos. Não precisa ser crente, não precisa ser alguém que está firmado na rocha, em Cristo, para ser uma pessoa verdadeira quando tudo vai bem. O que é que nós vemos, sobretudo, nos personagens bíblicos, neotestamentários, veterotestamentários, em todas as escrituras? Nós vemos Deus desejando a autenticidade do seu povo, dos seus servos, muitas vezes em tempos de crise, seja ela espiritual, econômica, religiosa, familiar, do grupo em que pertence, independente da área, mas a verdadeira autenticidade do cristão, o verdadeiro caráter cristão, ele é evidenciado quando nós somos autênticos em tempos difíceis, em tempos de crise. E aqui nós vamos perceber que a lição está ligando a ideia de tentações aos desejos da nossa carne, que Satanás muitas vezes, apesar de não saber o nosso pensamento, apenas o Senhor Deus é onisciente. Satanás não tem o poder de saber aquilo que pensamos, porém, ele está atento à forma que olhamos, aquilo que falamos, aquilo que nós nos pegamos, depositando a nossa atenção, a nossa dedicação. Logo, ele vai aproveitar aquilo que desperta o desejo da nossa carne, as concupiscências, para nos levar a cair, para nos levar a pecar contra Deus. Haja vista que o maior propósito do diabo é nos tirar, nos desalinhar dos propósitos de Deus. Escreve isso aqui embaixo nos comentários para a gente engajar esse conteúdo. Escreve aí no seu computador, notebook, celular, no seu tablet, no seu iPhone, no seu iPad. Escreva aí agora. O maior propósito do inimigo é me tirar dos propósitos de Deus. E muitas vezes ele vai aí nos influenciar, ele vai nos incentivar a ceder às tentações que procedem da nossa carne, e as provações, na maioria das vezes, acontece por permissão divina. Nem sempre provações têm origem maligna. O Senhor Deus pode nos provar. Nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis 22, em que Deus provou, tentou, o termo hebraico diz, a Abraão. E eu já vou revelar um ponto extraordinário para você sobre isso daqui a pouquinho. Fica ligado no vídeo, não sai daí. Então Deus muitas vezes pode usar as provações para moldar o nosso caráter, lapidar a cada um de nós, provar a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele e ao seu nome. Pois bem, está acompanhando aí? Outro ponto que a lição faz questão de colocar, por que eu citei para vocês que as tentações, elas estão ligadas aos desejos da carne, pecaminosos. Quem fala isso, queridos, é o escritor aí, Tiago, no capítulo 1, versículos 12 até o versículo 15. E qual que é a ideia que Tiago apresenta? Que a tentação, cada um de nós somos tentados e enganados pela nossa própria concupiscência, ou seja, cada um é tentado naquilo em que possui desejos, vontades
que são difíceis de frear, difíceis de resistir. Logo, o inimigo sabe as áreas que você precisamos vigiar diariamente, lutar diariamente para não sair dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos vigiar, porque o texto bíblico coloca que quando nós somos tentados e somos aí enganados pelos nossos desejos, aí o texto diz que é só após isso que vem aí a concepção, o ato em si de pecar, depois de ceder à tentação, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então perceba, o pecado, quando praticado, nós vemos isso em toda a Bíblia, sobretudo nos textos do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O pecado, quando praticado, sem a busca do arrependimento, sem a mudança de vida, sem a transformação, sem uma libertação das práticas pecaminosas, vai levar o homem à morte, e não apenas à morte física, mas à morte espiritual, a condenação eterna. Então nós precisamos ser cristãos autênticos, sobretudo em meio às tentações e em meio às provações. Tá legal até aqui? Está conseguindo acompanhar? Não se esqueça de se inscrever aí, deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas, a sua participação e deixar o seu like, curtir esse vídeo para nos ajudar. Eu quero encaminhar para nós concluirmos essa videoaula, lembrando você que a lição propõe. Qual a ideia no tópico 3? Sabedoria, proteção e confiança. O que é isso? Vou trazer aqui para a lousa. Isso aqui, turma, é um antídoto de Deus para nós. Por que a sabedoria divina? Nós aprendemos lá naquele trimestre anterior, no quarto trimestre de 2024, que a sabedoria nos encaminha para longe do pecado. A sabedoria nos encaminha para uma vida autêntica, uma vida em espírito e em verdade. E a sabedoria está disponível, nós devemos buscá-la em Deus, o nosso Senhor. O escritor da lição também coloca a proteção em meio à violência, e nós devemos entender que aqui não está ligado apenas à violência física, aos problemas humanos interpessoais, mas sim a todo tipo de problema e de pecado que queira nos afastar do amor, que é o princípio divino, do temor a Deus, da comunhão, porque a Bíblia estabelece que se nós amamos a Cristo, nós temos que andar como Ele andou. 1 João nos revela isso, e Cristo andou em amor. Então, é um antídoto, é uma proteção para nós quando nós entendemos e praticamos isso. E com relação à confiança, é o ato de depositar a nossa fé em Deus, independente das tentações e das provações que estamos passando. Então não se esqueça. Irmão, estou sendo tentado, o que eu faço? Querido, se lembre, que Jesus, em Mateus 4, foi tentado pelo diabo. E como é que Jesus venceu? Pela palavra de Deus. Então, encha o seu coração de confiança, proteja o seu coração e busque sabedoria para vencer as tentações. Que jeito, professor? Pega aí a dica. Se enchendo da palavra de Deus. E quando nós vamos para as provações,
a ideia e a verdade é a mesma. Por quê? Porque Jesus também foi provado. A sua autenticidade, o seu caráter também foi provado. Não só na cruz, mas em todo o ministério de Cristo. Os homens estavam provando o seu caráter, tentando pegar Jesus de surpresa em uma ocasião para acusá-lo, para ir contra ele, para depor contra ele. E o detalhe, nunca conseguiram. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então, independente dos momentos de tentações e provações, o autor aos Hebreus fala, e aqui é um texto fantástico para o meu e para o seu coração. O autor da carta aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 15 e 16, que Jesus em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi provado, todavia ele não pecou. E agora ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, orando por cada um de nós. Então nós podemos clamar a ele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou nessa tentação. Lembra da oração do Pai Nosso? Não me deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Senhor, essa provação que eu estou passando, eu não compreendo o porquê. Se o Senhor quiser, me mostra, me revela os seus propósitos nessas provações, mas sobretudo me ajude a chegar do outro lado para a glória e o louvor do seu nome. Essa tem que ser a nossa oração. Amém? E aqui eu trago para você, esse ponto que eu disse que ia revelar sobre as provações, no caso de Abraão, em Gênesis 22. O que é que nós vemos? O texto bíblico diz, Gênesis 22, versículo 1, você pode conferir aí na sua Bíblia. Está escrito que depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Depois de que coisas, irmão Micael? Depois de Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Depois de fazer promessas, depois de se revelar de forma extraordinária, depois de tantas bênçãos que Deus fez a Abraão desfrutar, Deus quer levar Abraão para um próximo nível, e Isaac também. Porque a experiência do Moriá, em Gênesis 22, não foi só Deus e Abraão, foi Deus se revelando para Isaac, mostrando: eu sou Deus do teu pai Abraão, mas a partir de agora, Isaac, eu também serei o teu Deus. Oh, querido aluno, querido professor, receba essa palavra e creia nisso. As provações que Deus estabelece para nós passarmos, elas são a plataforma divina para nos levar para um próximo nível de experiência com Deus. Acredite, receba essa palavra em nome de Jesus. Deixa aqui, escreve aqui embaixo, para quem quiser ler, escreve aí com letras maiúsculas, demonstrando que você acredita nessa palavra. As provações são a plataforma de Deus para me levar para um próximo nível de experiência com Ele. Se você chegou até aqui, Deus te abençoe. Não se esqueça, por favor, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, curte esse vídeo, deixa o seu comentário, compartilha com o grupo de jovens, de adolescentes, no grupo da igreja, manda para o seu pastor, para os seus amigos, para a sua família. Deus abençoe. Valeu!